Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 30/4, último dia do mês de abril, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Olhem essa notícia aqui, inacreditável, o jogo do Tigrinho é 7 vezes maior do que a Bolsa Brasileira, tem mais gente apostando no jogo do Tigrinho do que investindo. É inacreditável, é complicado, né? Ontem eu não fiz a revisão porque praticamente não tinha nada a ser feito, dia muito chato. Hoje eu resolvi fazer a revisão porque teve alguns movimentos interessantes, porém eu não fiz nenhuma operação. Estou muito ocupada esses dias por causa da mentoria, os últimos dias de aula, análise de fluxo, tenho que acrescentar alguns conteúdos muito importantes e tá me ocupando muito tempo, então não cheguei a fazer nada hoje, porém vou fazer a revisão aqui para falar a minha visão do dia. Rolagem de contrato, né, que teve hoje no dólar, então setup das linhas interessante olhar no contrato que está alterando, é o WDOM, M de Maria. O setup das linhas aqui só tocou uma vez e já estopou, hoje foi um movimento muito forte. Rolagem acontece certos movimentos meio estranhos. E depois em relação à regra de coloração do Renko, aqui também ainda no contrato atual, teve muito ruído de novo. A primeira cor aqui trocou e deu stop, era quase 10 horas. Depois praticamente deu stop também, deu stop. Andou um pouquinho aqui na compra, andou um pouquinho na venda, andou um pouquinho na compra. Essa aqui foi até interessante, mas essa venda não foi tão interessante, a compra andou um pouquinho. Então assim, várias vezes acionando hoje, várias vezes, vários ruídos aí. Bem complicadinho, o movimento subindo depois em deriva pelo resto do dia. Mas aqui aproveitando para falar já em relação ao gráfico de candles, por causa da rolagem de contrato, tem que tomar muito cuidado, porque se for olhar a série histórica pelo contrato sem o Ctrl+J, Ctrl+K, vai ter gap. E o contrato que mudou não tem gap, então a gente tem que olhar o que não tem gap. A gente tinha a média 200 irrelevante no dia anterior, ontem foi um mercado completamente lateral, dentro de um caixote, hoje já tentando romper no primeiro candle, mas não conseguiu. O primeiro candle já teve um movimento bem forte, o primeiro candle foi um candle de força compradora, fez um pullback e deu candle 4. Candle 4 é gatilho de compra? Alguns critérios aqui, infelizmente, fica inviável. O movimento estava esticado, questão das médias, em tendência, VWAP, média 200, algumas coisas aqui bem relevantes. Só que acabou sendo um dia de tendência, um movimento muito forte, o fato de se rolar de contrato. E também a questão da rolagem de contrato tem a questão da Petax do mês, né? Então influencia muito. E aí o movimento subiu hoje para buscar talvez pontos melhores em relação à rolagem. Foi forte a alta aqui, não vejo movimento de critério para reversão. Se for pensar em gatilho aqui pelo 2, nenhuma região tem tantos critérios suficientes. O movimento subiu, fez um pullback, aí eu estava até perguntando se talvez esse 16 aqui poderia ser gatilho. Estava acompanhando pelo celular, na hora que... Então eu não tinha muitas informações, mas depois abrindo o gráfico, por isso que é importante operar mais pelo computador e não pelo celular. Com os dados aqui, com os indicadores e tudo mais, infelizmente estava esticado ainda na cara de Keltner. O movimento tende a subir em forma de deriva na região de Keltner, dito e feito, subiu em deriva. Aqui renovou máxima, voltou, fez pullback. O candle 22 poderia ser gatilho? Melhor, o 21, pequeno. O 22 até poderia, mas stop caríssimo, sem risco retorno, Keltner. E aí, infelizmente, o preço foi subindo mais em deriva. Voltou pro back na 20, 20 não segurou, back agressivo. Passou por cima, 9 cruzou a 20, 9 cruzou a 20 de novo. Então, começou a ficar com a 9 e 20 sem tendência. Não vejo nada aqui a fazer com elas. Canal de Keltner. Movimento renova máxima, volta. Aqui formando uma outra deriva pra gente. E aí, no fim do dia, o movimento aqui também acaba formando uma outra deriva. Só que a gente vê que a força compradora está muito relevante. Tentando romper, inclusive fechou já rompendo a região do preço bola, que é o 5.200. Então, esse 5.200 que estava sendo uma região muito importante, o preço voltou para cima dessa região. Hoje a volatilidade foi enorme. Se for ver aí, foram quase 70 pontos de movimento. Deixa eu ver aqui contar certinho. Nossa, aqui 70 pontos, quase 100 praticamente. Então, assim, andou muito hoje. Acho muito influenciado pela questão da rolagem. E principalmente porque amanhã tem notícia. Mesmo sendo feriado aqui, lá fora, nos Estados Unidos, vai funcionar. E hoje foi um dia que dólar lá fora disparou. Então teve uma correlação bem assim, relevante. E aqui acabou acompanhando o movimento lá fora também. Então eu não vejo nada seguro, infelizmente, pelo dólar. Setup do Renko, talvez, mas deu muito ruído. No geral, não acho interessante.
Já em relação ao índice aqui, na regra de setup das linhas, já em relação ao índice, inacreditável, né? O movimento aqui, eu não tinha visto que realmente tinha tocado na linha da venda, eu vi só da linha da compra pelo celular, mas tocou na linha da venda e foi exatamente a máxima do dia e acabou pagando aqui, deixa eu ver quantos pontos, quase uns 550 pontos e chegou na linha de compra, andou aqui a favor uma média de uns 300, então foi interessante nisso do dia, mas depois estopou e não testou de novo. E aí já na regra de coloração do Renko, tá com cara de ser muito ruído hoje. A gente teve aqui o movimento iniciando aqui, primeira cor a gente não faz nada, cor de compra andou um pouquinho, cor de venda já andou mais, cor de compra não andou tanto, cor de venda já andou mais aqui, cor de compra estopou, venda estopou, compra pouquinha coisa. A venda já andou mais, então no dia, no geral, as vendas foram melhores, a compra aqui estopou. Essa venda aqui no final foi interessante, 600 pontos. Compra estopou, venda estopou, compra estopou, venda estopou. E aí essa comprazinha depois foi até interessante, mas já foi agarrado o movimento aqui. Bastante ruído, muitas trocas de cores, porém no geral até interessante com alguns stops, mas ok. Já em relação ao gráfico de candles aqui, importante ressaltar do dia anterior, né, e também do fim de sexta-feira, que tinha, né, uma grande deriva. Ontem foi um movimento bem feio, então dentro desse canal, uma deriva que é um padrão de possível reversão, e aí o movimento abriu com gap de baixa, só que esse gap aqui é um gap interessante, o movimento volta e faz pro back, e aí poderia ser gatilho esse candle 4, backtest novo, poderia ser uma possibilidade de gatilho do backtest novo, então mas alguns critérios. Esse backtest, conforme eu já ensinei, ele não tem que se preocupar com algumas regras padrões de outras entradas. Então, parcial aqui na região do fundo. E aí o movimento chegou na média de 200, começou a trap zone, rompeu o canal de alta. Ah, gatilho 16, infelizmente trap zone. Trap zone aqui tá muito feio para eu analisar se essa 20 está mais forte que as 200. Infelizmente, eu não consigo analisar que a 20 está mais forte, não. O movimento acabou indo, renovou fundo, faz pro back 23 gatilho, pro back agressivo, infelizmente. O back agressivo está começando a cair em forma de tendência com pivôs horríveis. Horríveis, invadindo o fundo anterior muito agressivo. Renova fundo e faz de novo outra invasão de fundo muito agressiva. Outro pro back agressivo. E cai. Cai, buscando qual região aqui importante. Nós temos aqui ó, um gap oculto, extremamente relevante daquela tendência que teve aqui atrás. O movimento caiu para preencher essa região. Preencheu, cravou exatamente todo o vácuo que teve desse gap oculto, foi preenchido, não deu critério para reversão, chegou nessa região de fundo, já estava esticado, já tinha 1% de baixa, faz pro back. Poderia ser gatilho 55? Poderia, mas infelizmente o back até agressivo, só que nem acionado teria sido. Nem acionado foi. O movimento ficou travado nessa região, que é uma região de força compradora, de troca de polaridade, uma região importante, passou por cima, não veja que trade talvez de fraqueza da média nova, fraqueza da média 20, infelizmente, 9 e 20 ficaram muito próximos, passou por cima, gatilho 70, sem risco retorno, o movimento criou uma trap zone, a 20 tentou ganhar, não conseguiu o suficiente, e aí finalizou aqui o movimento de forma lateral, ou até mesmo em forma de um canal até o fim do dia. Então aqui, pelo gráfico branco, também não vi nenhuma sequência vendedora tão forte assim no dia, nada tão relevante. Não vi assim um movimento bonito. Teve uma tendência ok, com pivôs aqui bem agressivos, até que no fim do dia esticou, e aí formou como se fosse uma lateralidade ou um canal. Já o dólar já teve uma tendência interessante aqui de alta, uma sequência interessante, o índice já não teve. E aí em relação à variação, a gente passou de 1%, só que fechou na região de 1%. Movimento aqui que travou numa região importante de troca de polaridade, não é qualquer região, é uma região muito forte, então uma trava aqui importante, se eu for pegar a retração desse movimento, é também a região de primeiro nível de retração, então tinha que preencher, testar pelo menos, né, esse gap que tinha aqui atrás, que é o famoso fair value gap, região preenchida. Nós temos outra aqui embaixo tão relevante? Não, já não tem outra região de gap oculto assim tão forte para ser preenchida. Então, um movimento aqui bem interessante do índice, só que de oportunidade, infelizmente, eu não vi, a não ser aquela lá do topo, tá? Uma coisa importante para ressaltar como que
a questão da VWAP mensal, né? Muito importante. Então, assim, o índice tinha se afastado da VWAP mensal nesses últimos dias e aí hoje buscou um pouco mais próximo da VWAP mensal para a virada do mês. Então, outra coisa interessante, em relação ao dólar, eu tenho que olhar o WDO Food, só que eu tenho que ativar o Ctrl+J, Ctrl+K e aí fica muito estranho o movimento. Tava na região da média não, da VWAP aqui nos últimos dias, então ok, pelo menos estava testando, beleza. E outra coisa importante é a questão de o que aconteceu hoje, né? De fechar isso aqui, de notícias. Assim, eu vi alguns analistas falando que teve coisas aqui irrelevantes, preocupantes, que não sei o quê, questão de custo do emprego que veio alto, blá blá blá, mas de confiança do consumidor. Mas assim, no geral, não vi nada realmente relevante. Eu acho que o que mais impactou já era a questão desde o início do dia. O fato de amanhã ser feriado em várias regiões do mundo, ter notícia importante, que eu vou falar já já, que a gente vai ter que acompanhar para quinta-feira. Então, assim, por mais que amanhã seja feriado, a gente tem que preparar para quinta-feira. E aí, lá fora, fez um pullback na 20, igual eu falei no estudo semanal, que tava com cara de pullback na 20. Tá fazendo esse pullback, o movimento hoje foi muito forte. E dias de queda lá fora forte, aqui, infelizmente, o índice não consegue performar tão bem. Em relação ao Nasdaq, aqui foi um dos que mais puxaram e também é pullback na 20. O DXY que eu comentei que estava com cara de pullback na 20 no domingo, tá com cara e tá fazendo mesmo esse movimento. Olha o engolfo que fez aqui, quase um bull 180. Tá com cara que vai renovar essa máxima, vai pegar mais região de liquidez. Está próximo a 20 da 200, pode afastar mais. Nós temos aqui o petróleo que hoje acabou caindo, está dentro de um canal ainda, porém acabou puxando a Petro. O VIX hoje acabou ficando um pouco positivo, não tanto. Se a gente for ver em relação aos juros americanos, foi um dia de alta que foi esse candle aqui. Alta, forte inclusive, acaba afetando os juros aqui, juros no mundo. O ouro ok, o ouro teve uma queda até assim, forte, tá quebrando a média 20, não sei porquê, tá muito estranho. E aí em relação às ações, a gente teve um movimento muito forte hoje de queda e alta dos DIs, vou mostrar aqui. Alta muito forte, mais de 2% praticamente, muito forte, muito volátil isso aqui. Complicado de se pensar em queda de dólar e de alta de índice. Na verdade, é o contrário, mais forte de acontecer uma queda do índice e alta do dólar. E para favorecer esse movimento, as blue chips caindo, small caps caindo, praticamente vários setores aqui estavam em queda. Deixa eu pegar aqui o monitor de mercado. Olha isso. Sangue, sangue, sangue. E aí, dólar acabou subindo muito. Isso aqui não é um valor normal, tá? É um valor muito forte. 1,65 é muita coisa. E aí, o índice acabou caindo, tá? E aí, em relação a... Nossa, isso aqui é uma variação muito forte do dólar, gente. Muito forte. Muito, muito forte. Outra coisa importante para se falar é a questão de amanhã, o que a gente tem que se preocupar. Primeiro, então, os Estados Unidos vai funcionar amanhã. O S&P, a gente tem que acompanhar como que vai ser o movimento amanhã. À tarde vai ter notícia muito relevante amanhã. E o EWZ, que é como se fosse o nosso IBOV dolarizado. Amanhã, se for um dia de queda forte para o EWZ, pode esperar. Quinta-feira vai ter um gap forte de baixo. Um gap forte de baixo, não sei de quantos pontos, mas tende a ter um gap de baixo forte. A gente tem que olhar a questão dos juros lá fora, como que vai sentir também. Mas a notícia, o que vai acontecer amanhã, para quem quiser estar disponível, assim, de acompanhar. Então, feriado em vários lugares. E aí começa com notícia 9h15, importante, que é a prévia do payroll, que tem sexta-feira. Então, sexta-feira tem payroll. E aí vem PMI industrial, importante também. Aqui, 11 horas, também. Tem oferta de empregos também relevante. Estoque de petróleo bruto pode, talvez, movimentar. Não é de movimentar, mas o foco vai ser aqui, ó. Taxa de juros dos Estados Unidos, que a previsão é manter. Qualquer coisa diferente disso aqui, atenção. Atenção, eu acho que não vai vir diferente, vai vir realmente isso. Quase 90% aí de pessoas acreditando que vai ser isso. E aí, declaração do FONC depois. Jerome Powell falando. Temos aqui 15h30, né? Então, a partir daqui, de qualquer discurso que fizer, qualquer reação do mercado, nós vamos ter que nos preparar para quinta-feira. E quinta-feira tem notícia importante também. Deixa eu pegar aqui. Quinta, ou é só sexta? Quinta. Tem notícia... Não é tão relevante assim. Realmente vai ser o foco, vai ser a notícia do payroll de sexta. Então, tem os juros amanhã com a coletiva do Jerome Powell e ainda por cima payroll na sexta-feira e feriado amanhã. Então, um dos motivos que deve ter impactado bastante hoje, que é normal, é a questão de ser feriado no mundo e ainda por cima Estados Unidos estar funcionando. Então, vamos acompanhar como que vai ser.
por mais que amanhã não esteja funcionando aqui, acompanhar lá fora, só para dar uma olhada e ver as ADRs também, tá? DR da Vale, a DR da Petro, como que vai estar amanhã e também na quinta-feira de manhã, acompanhar o movimento. E aqui não foi só sangue aqui, tá? Se for ver no geral, nós tivemos aí então petróleo caindo, o S&P futuro caiu forte, o VIX estava até subindo, o DXY subiu demais. Em relação aos índices, Ásia aqui pelo menos até fechou positivo, mas de madrugada, né? Então não sentiu os efeitos dos índices americanos hoje. Nós tivemos os índices europeus sentindo muito. Aqui as moedas praticamente todas desvalorizando em relação ao dólar. Juros americanos subindo bastante, minério de ferro também fechou no campo negativo. Então assim, não foi só aqui o cenário praticamente foi no mundo todo. Vamos ver como que vai ser amanhã. Não aqui, mas lá fora principalmente para preparar para quinta-feira.